Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Estamos chegando aí ao final, né, de, do primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série A. Esse Campeonato Brasileiro temos 2 nordestinos. Então o assunto agora é específico dos nordestinos. Temos 2 nordestinos, o Fortaleza e o Bahia. E chegando ao final, faltando aí uma rodada, independente de o Bahia estar com os 18 jogos, o Fortaleza só ter 17, né? Vai fazer um jogo agora nesse meio de semana para ficar com 18 jogos também. Porém, a 19ª rodada, que é nesse meio de semana, o Fortaleza não vai jogar a 19ª rodada. O jogo que o Fortaleza vai fazer é um jogo atrasado da 3ª rodada. Tá? Então, quando a gente começar o retorno na rodada 20, o Fortaleza vai estar com um jogo a menos. E o Bahia, correto, com os 19 jogos. Mas independente disso, eu venho aqui nesse momento agora, mesmo antes da 19ª rodada, independente se o Fortaleza vai ficar na frente ao final do turno, se o Bahia vai ficar na frente, independente disso. Tá? Eu venho aqui fazer uma análise sobre desempenho. E também uma pergunta sobre surpresa. Vamos lá. Nesse momento, tá? Vamos pegar como está a tabela nesse momento. Nesse momento, os 2 times estão no G6. Teríamos 2 nordestinos na Libertadores. Um na fase de grupos e o outro na pré-Libertadores. Há quanto tempo isso não acontece? Há quanto tempo o povo nordestino não tem 2 times na Libertadores? Vamos imaginar que terminasse assim. Porra, eu não me lembro. Sinceramente, eu não me lembro. Vocês do Nordeste vão saber muito mais que eu. Mas eu, particularmente, eu não lembro. Sim, Sul-Americana, sim, já tivemos. Mas Libertadores, sinceramente, eu não estou lembrando aqui de ter. Pelo menos as últimas. Pegar aí de 2019 para cá, se não estiver enganado, 2018. Das últimas para cá, o único nordestino que esteve em Libertadores foi Fortaleza. Né? Então, seria uma situação nova, mas muito nova. E, na minha opinião, é maravilhoso para o Nordeste. Né? Apesar de alguns nordestinos escreverem aqui para mim que eu não deveria falar do Nordeste, já que eu não sou nordestino. Sim. Já li aqui nordestinos dizendo que eu não devo falar do Nordeste porque eu não sou nordestino. Mesmo eu sendo filho de nordestino. Posso entrar em polêmica aqui, mas o objetivo do vídeo não é esse. Então, eu vou fazer uma análise aqui rápida sobre o desempenho de Fortaleza e Bahia. E dar minha opinião aqui sobre quem é a surpresa nessa primeira parte do campeonato. Se a surpresa é o Fortaleza ou se a surpresa é o Bahia. Beleza? Eu sei que muitos vão perguntar quem é melhor, Fortaleza ou Bahia, para coisa e tal. Sempre tem essa rivalidade. Tá? Cada um tem uma opinião, né? Mas a gente vai ser aqui imparcial, até porque eu não sou torcedor do Bahia e nem torcedor do Fortaleza. Eu sou um amante do Nordeste e torço para o Nordeste crescer. O Nordeste, aí a gente está falando em relação ao futebol, tá? Crescer, ter mais representatividade. Mas para isso também, né? Na boa. E aí a gente está falando só de futebol.
tá? Os dirigentes nordestinos e os torcedores nordestinos têm que parar um pouco de se fazer de vítima, né? Tem que parar um pouquinho de se fazer de vítima, achar que tudo é contra o Nordeste. A gente sabe que existem algumas coisas, sim, né? Que acabam se botar na balança, atrapalhando o Nordeste. A gente sabe. Agora, tudo é contra. Aí não. Aí é vitimismo demais. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Mas vamos lá falar sobre desempenho de Bahia e Fortaleza. Então, eu peço a você, meu amigo torcedor do Fortaleza, meu amigo torcedor do Bahia, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque nos comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, diz seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião, e se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com uma grande aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, que mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito, então dá essa moral pro canal. Então vamos lá, galera. Olha só, eu não vou fazer uma análise aqui pegando o passado, tá? Primeiro que futebol para mim é momento. Futebol para mim é momento. Passado, passou. É legal para a gente lembrar, legal. Mas futebol é momento. Se eu fosse pegar um recorte de 3 anos para cá, vamos lá, pegar um recorte de 3 anos para cá, era óbvio que eu ia falar que o Fortaleza é o melhor. Óbvio. Fortaleza foi para a Libertadores, foi vice-campeão da Sul-Americana. Porra. Então, se eu fosse pegar esse recorte, não tinha o que discutir. Não tinha o que discutir. Fortaleza é o representante do Nordeste no momento e acabou. Bom, o Fortaleza ainda é o representante do Nordeste? É. Quem é do Nordeste que está na Sul-Americana? É o Fortaleza. Então o Fortaleza é o representante do Nordeste. Ponto. Mas a discussão não é essa. Tá? Eu não vou por esse lado. Senão eu não preciso fazer um vídeo. O meu papo é no Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro. Beleza? Então, eu vou pegar aqui rapidamente alguns dados, né? Para a gente fazer essa análise. Nesse momento, tá? Nesse momento, independente de que ainda falta uma rodada, independente que o Fortaleza tem um jogo a menos que o Bahia. O Fortaleza é o 4º e o Bahia é o 6º. Independente que o Fortaleza possa ser ultrapassado, o Bahia possa ser ultrapassado, não me vem ao caso agora. Tá? Nesse momento, o Fortaleza é o 4º e o Bahia é o 6º. Mas vamos aqui para alguns dados. Tá. Primeiro, Fortaleza e Bahia estão disputando artilharia do campeonato. O Fortaleza tem o Lucero com 7 gols. O artilheiro do campeonato nesse momento é o Pedro do Flamengo. Tá? Porém, Bahia e Fortaleza têm jogadores disputando essa artilharia. O Bahia tem o Everaldo com 6 gols e o Fortaleza tem o Lucero com 7. Aí a gente vai para assistência. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui rapidamente. Vamos lá. Assistência. O Bahia tem 2 jogadores com 5 assistências, que é o Jean Lucas e o Everton Ribeiro, cada um com 5 assistências. E o Fortaleza tem o Pochettino, com também 5 assistências. Cartões amarelos. Quem tomou mais cartões amarelos? O Fortaleza tem o Brit, que tomou 6 cartões amarelos até agora, e o Bahia tem o Canu, que também tomou 6 cartões amarelos.
Dos vermelhos, nem Bahia e nem Fortaleza estão incluídos aí nesse rol negativo. Então você pega aqui, em relação a essas estatísticas, o Bahia tem 2 jogadores com assistência, o Fortaleza tem 1. O Fortaleza está na frente do Bahia em relação ao artilheiro. O artilheiro do Fortaleza tem 1 gol a mais que o do Bahia. Então você pega esses números, tá muito parelho. Tá muito igual. E aí a gente vai para os números dentro de campo. Vamos lá. O Fortaleza tem 9 vitórias em 17 jogos. O Bahia tem 9 vitórias em 18 jogos. O Fortaleza tem 5 empates. O Bahia tem 3 empates. O Fortaleza tem 3 derrotas. O Bahia tem 6 derrotas. O Fortaleza fez 22 gols, tomou 17. Tem um saldo de 5. O Bahia fez 27, tomou 22 e também tem um saldo de 5. Ou seja, o saldo dos dois é igual. Só que o ataque do Bahia é melhor, porém, a defesa do Bahia é pior. Mas aí, na minha opinião, tem a ver com o estilo de jogo. E aí eu não posso falar pior ou melhor. É estilo de jogo. E aqui eu não vou analisar a defesa, os jogadores de defesa do Fortaleza, nem do Bahia. O objetivo não é esse. O objetivo é um âmbito geral, tá? Então, o estilo de jogo do Bahia proporciona fazer mais gols pelo estilo, tá? Porém, o estilo do Bahia dá mais brecha para tomar gols. O Fortaleza é um time que tem uma forma de jogar diferente da do Bahia, né? Mas o do Fortaleza é muito mais parecido com um panorama geral aqui do futebol brasileiro. Faz menos gols, mas também é um time que se protege mais. O time do Fortaleza se protege mais do que o do Bahia. O Bahia acaba arriscando mais do que o Fortaleza. O Fortaleza é mais vertical. O Bahia é mais horizontal. O Fortaleza é mais de trabalhar pouco a bola para chegar no ataque. Chega no ataque com poucos toques. O Bahia trabalha mais essa bola. Então, são times com características diferentes. E, na minha opinião, essas características dizem por quê. O Fortaleza fez menos gols que o Bahia, porém também tomou menos gols que o Bahia. Tá? E aí eu não vou aqui colocar qual é o melhor esquema, nada disso. Porque aí é de cada treinador. A gente vai para os números. O Fortaleza, em 17 jogos, só perdeu 3. Ou seja, deixou de perder 14 vezes. O Bahia perdeu 6 de 18. 6 de 18. Então, deixou de perder em 12. Se você pegar por esses números que eu falei aqui, o desempenho do Fortaleza é melhor. Tá? Se você pegar por esses números, o desempenho do Fortaleza é melhor. Primeiro, está com 32 pontos em 17 jogos. Tá? Vamos lá que o Fortaleza vai jogar contra o Criciúma. Imagina que perca esse jogo atrasado. O Fortaleza vai continuar com 32 pontos na frente do Bahia de qualquer maneira. Só que aí o Fortaleza vai ter mais uma derrota, vai ter 4 derrotas. Pode diminuir ali o saldo de gols. Aí o saldo de gols do Bahia vai ficar melhor. Mas mesmo assim, o Fortaleza vai ter menos derrota do que o Bahia. Correto? Então, mesmo que o Fortaleza perca para o Criciúma, nos números da estatística, o desempenho do Fortaleza é melhor. Bom, então falamos dos números. Agora vamos para dentro de campo. Tá? Se você pegar desde o início do campeonato, da primeira rodada para cá, quem teve o tempo inteiro na parte de cima da tabela foi o Bahia.
O Bahia, por diversas vezes, teve a chance de assumir a liderança do campeonato. Por diversas vezes, jornalistas, amantes e tudo, colocaram o Bahia brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. A maior parte desse primeiro turno, o Fortaleza não estava entre os 6. Boa parte do Campeonato Brasileiro de 2024, primeiro turno, o Fortaleza passou até na segunda página da tabela. Correto? Mas por que o Fortaleza agora está na frente? Porque o Fortaleza começou oscilando e o Bahia voando. E agora, nesse final, o Fortaleza encaixou e começou a voar e o Bahia começou a derrapar, começou a oscilar. E nessa oscilação, o Fortaleza levou vantagem, até porque perdeu menos. Porque o que acontece? Na oscilação do Fortaleza, ele perdeu menos do que o Bahia. O Bahia vem de 2 derrotas seguidas. O Bahia, em 5 jogos, perdeu 3. O Fortaleza, em 5 jogos, só perdeu 1. Então, essa parte final do campeonato fez com que o Fortaleza ficasse na frente. E aí, eu vou pegar aqui uma situação legal aqui, só para mostrar rápido. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver. O que eu sempre falo, tá? Uma situação aqui que eu sempre falo. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Que muitas das vezes acham que eu falo isso tentando justificar alguma coisa. Vamos lá. No primeiro turno, quem foi que ganhou o duelo entre Bahia e Fortaleza? Foi o Bahia. O Bahia jogou em casa e ganhou de 1-0. Beleza? Bom. Mas quem é que está terminando na frente nesse momento? É o Fortaleza. E aí, quando eu falo que campeonato de pontos corridos, você não pode roncar, vibrar, querer sacanear demais por causa de 3 pontos. Pontos corridos é diferente. Não vibre como se fosse um título. 3 pontos. Porque olha só o que está acontecendo. O Bahia ganhou do Fortaleza. Muito bom, fez 3 pontos. Mas quem é que está na frente nesse momento? Se o campeonato terminasse agora, quem é que estaria na frente? Fortaleza. Se o campeonato só tivesse... Se a gente fizer um campeonato interno, uma disputa entre Fortaleza e Bahia, para ver quem é o campeão nordestino do Brasil. Quem seria o campeão nordestino nesse momento? O Fortaleza. Mas o Fortaleza perdeu para o Bahia. Mas o campeonato não é entre os dois. Se o campeonato fosse de jogo único, o Bahia seria o campeão. Não é. Então, quando eu falo que muitas das vezes a torcida vibra, cacete, ganhamos, coisa e tal. Eu falei, irmão, ganharam 3 pontos. O campeonato tem 38 rodadas. Algumas vezes eu já falei isso para torcedor do Bahia, já falei para torcedor do Fortaleza. Supomos, Fortaleza ganhou 2 vezes do Atlético Mineiro, o Bahia ganhou 2 vezes do Flamengo, o Fortaleza ganhou 2 vezes do Palmeiras, mas no final do campeonato, quem é que estava na frente? O campeonato não se faz em confronto direto um com o outro, são 38 rodadas. É isso que eu estou mostrando. O Bahia ganhou a primeira partida do turno. Acho que está terminando na frente nesse momento é o Fortaleza. Agora, vamos ser sinceros, o Bahia passou a maior parte do campeonato no G6, ou quase, o campeonato inteiro, esse primeiro turno inteiro, entre os 6 primeiros. O Fortaleza só chegou agora no final, nessas últimas rodadas. Então, se você pegar os números estão a favor do Fortaleza.
tá? Alguns números. Se você pegar o desempenho, quem teve o melhor desempenho durante esse primeiro turno foi o Fortaleza, o Bahia. Por quê? O Bahia ficou a maior parte no G6 e o Fortaleza chegou agora. Só que aí eu não posso falar que o melhor desempenho foi do Bahia, já que quem está terminando na frente é o Fortaleza. Por quê? Se inverteu a situação. O Bahia que iniciou voando, termina derrapando. E o time que começou derrapando, oscilando, termina voando. Então, em relação a desempenho, durante o campeonato, a gente está falando de prática, eu não vejo superioridade de um time pelo outro. Não vejo superioridade. O futebol que mais agradou. Bom, o futebol que mais agradou foi o do Bahia. Na minha opinião, cada um tem o seu gosto. Gosto muito do estilo do Vojvoda, mas eu prefiro o estilo de jogo do Rogério Ceni. Acho mais bonito. Competitivo, mas mais bonito. Se vê mais bem jogado, na minha opinião. O do Fortaleza é muito competitivo, mas um pouco mais pragmático. Tá? Mas funciona muito bem. Não estou falando que está errado. Eu estou falando de beleza de jogo. Futebol, apesar da galera esquecer, futebol é um espetáculo. Apesar da FIFA, de um monte de nego que não tem porra nenhuma de futebol, querer acabar com o encanto do futebol, tipo, torcedor, o jogador não pode mais torcer, não pode comemorar o gol, né? Qualquer tipo de comemoração toma cartão amarelo. Jogador não pode dar um drible, porque o outro jogador fala que está sendo humilhado. Vítima da sociedade. Ele me deu um ovinho, eu sou vítima da sociedade. Esse balãozinho que ele me deu, pelo amor de Deus, eu vou ficar traumatizado. Então tem algumas coisas que estão acabando com o futebol, né? Mas enquanto existir treinadores parecidos com o Rogério Ceni, a gente vai ter um encantamento pelo toque de bola, você pegar parte da qualidade do jogador e colocar na tática. Tem treinadores que fazem isso, né? Então, se você pegar pelo espetáculo quem teve desempenhos melhores em relação a jogos, eu coloco o Bahia, né? O Bahia teve desempenho melhor. Até quando perdeu, o Bahia teve bons desempenhos. Então, eu coloco em relação a isso, sobre o futebol praticado, eu coloco o Bahia na frente. E aí, a gente vai pegar futebol praticado. Eu gostei mais do Bahia do que do Fortaleza. Então, 1-0 para o Bahia. Em relação a desempenho dentro do campeonato, para mim não tem divisão. Muito parelho, muito igual. E aí você pega as estatísticas, você vê que o Fortaleza perdeu menos que o Bahia, mas fez menos gols. Na estatística, o Fortaleza leva uma certa vantagem. Então, como é que tá? 1-1 e um empate. Então, na minha observação, o desempenho num todo de Fortaleza e Bahia são muito parelhos. Aí cada um pode puxar para um lado. O Bahia pode dizer que o futebol mais bem praticado foi do Bahia e por isso o Bahia merece ter um desempenho melhor, merece ter ficado na frente do Fortaleza. O Fortaleza pode falar que no final foi melhor, um time mais sólido taticamente, que os números são a seu favor, que o Fortaleza perdeu menos e o Fortaleza merece ficar na frente. Então cada um vai puxar por um lado quando fizer essa análise, né, de desempenho nesse primeiro turno. Mas na minha visão, o desempenho no geral dos dois, primeiro, muito boa. O desempenho dos dois, para mim, tá acima de muito boa. Para mim, o desempenho dos dois nordestinos tá beirando o ótimo. Tá? O desempenho dos dois tá beirando o ótimo, na minha opinião. Tanto em números quanto em desempenho. É muito bom você ver os dois nordestinos lá em cima. Mas
quem é a surpresa para mim? Na minha opinião, a surpresa, para mim é claro, a surpresa é o Bahia. Por que a surpresa é o Bahia? Cara, o Fortaleza vem já há alguns campeonatos na parte de cima da tabela. O Fortaleza não está na quarta colocação, não está no G6 pela primeira vez. O Fortaleza foi para 2 Libertadores, uma na fase de grupos, outra numa pré-Libertadores, foi para a Sul-Americana, foi vice-campeão, está sempre na parte de cima da tabela, disputando ali Libertadores, pré-Libertadores. Então, para o Fortaleza, estar na parte de cima da tabela é normal. Para o Bahia não é normal. Então, o Bahia terminar o primeiro turno na parte de cima da tabela é a surpresa do futebol nordestino. Fortaleza não é mais surpresa estar na parte de cima da tabela, mas o Bahia é surpresa estar na parte de cima da tabela. Independente do bom time que o Bahia montou, não estou falando disso. Eu estou falando da classificação. Há quanto tempo torcedor do Bahia e o torcedor do Nordeste não vê 2 times na parte de cima da tabela? Faz tempo. É disso que eu estou falando. Então, para mim, o Fortaleza estar na parte de cima da tabela é normal. É só pegar os números. E os últimos campeonatos. Então, a surpresa, e uma surpresa muito boa, é você ter o Bahia ali na parte de cima da tabela. E terminar o primeiro turno não tendo nordestino brigando contra o rebaixamento, ter nordestino brigando por Libertadores, porra, cara, é sensacional. Pena que só tem 2. Deveria ter mais. Pelo tamanho do Nordeste, deveria ter mais. Pena que não tem. Mas a gente espera que num futuro, que não seja tão distante assim, tenhamos mais times. Quer dizer, esqueci, cara. É que eu tô falando só de Bahia e Fortaleza, né? Obviamente que a gente tem um nordestino, que é o Vitória, né? Eu acabei confundindo, falando que só tem 2 nordestinos. Temos 3. Mas eu não estou colocando o Vitória aqui, tá? O ponto não é o Vitória. O Vitória está fora da nossa análise. Tem o nordestino, sim, na zona de rebaixamento. A gente sabe disso. Mas a gente está falando em relação a Bahia e Fortaleza. Os 2 não tá. Então isso é, porra, é sensacional para esses 2 times. Lembrando, eu sei que tem um Vitória, mas o assunto aqui não é o Vitória, porque não dá para a gente comparar o Vitória com o Bahia e Fortaleza. Estão disputando situações diferentes. Então, eu nem coloquei o Vitória nessa situação, porque o Vitória não está. Tá? A situação é outra. Beleza? Então, para mim, desempenho parelho, não vejo muita vantagem de um lado para o outro, aí vai dar análise de vocês, mas eu não vejo. E a surpresa para mim, obviamente, é o Bahia. Então tá aí o meu ponto de vista, a minha resenha sobre o primeiro turno de Fortaleza e Bahia. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.